beleza natural das praias de Santa Catarina, existem fazendas que se dedicam a um tipo diferente de cultivo. No Técnica Rural, vamos ver como são cultivadas as ostras, moluscos que se transformaram em símbolos da culinária de Florianópolis. Aqui na ilha de Santa Catarina, vamos conhecer uma fazenda marinha. Nas fazendas marinhas, o campo de cultivo é a água do mar. A produção acontece de forma integrada com o meio ambiente e é influenciada pela temperatura, pela salinidade e pelas correntes marinhas. No litoral de Santa Catarina, o cultivo de ostras, conhecido como ostricultura, está consolidado entre os maricultores. As fazendas marinhas da Bahia Sul, entre Florianópolis e Palhoça, são responsáveis por mais de 90% da produção nacional de ostras. Em Florianópolis, a ostricultura foi introduzida há 20 anos pela Universidade Federal de Santa Catarina. A atividade surgiu como uma complementação de renda para os pescadores, mas, com o tempo, se transformou na principal ocupação destes maricultores. Ione, que trabalhava como técnica de enfermagem, resolveu apostar na ostricultura junto com os filhos. A casa de praia, na ilha de Santa Catarina, passou a ser a sede da Fazenda Marinha. Hoje, Ione se sente como uma agricultora do mar. É bem idêntico, porque tem predador lá, tem predador na terra. O único diferencial que eu vejo é que a gente não usa agrotóxico, né? Que o mar é a água do mar, é o puro ali, né? Não tem essa parte de usar adubo e tal. Mas tu compra a semente, é a mesma coisa, tu coloca lá para ela crescer. Eu acho que o agricultor tem que capinar, né? Tem que limpar, tu tem que ir lá e também fazer esse processo, tem que tirar ela, separar. Tu tem que limpar elas também quando elas vão para entrega, para o restaurante, tu tem que limpar uma por uma a mão no facão. É um trabalho, né? Às vezes tem épocas de eu limpar 1.000, 1.500 ostras por dia, limpando no facão dos dois lados, né? Para poder entregar um produto apresentável, né? Então eu vejo que tem eu me vejo muito próximo ao agricultor. Em Santa Catarina, os ostricultores cultivam uma espécie do Pacífico. A Universidade Federal de Santa Catarina realizou pesquisas para adaptar a ostra às condições do litoral catarinense. Em parceria com a empresa de pesquisa agropecuária de Santa Catarina, a tecnologia foi disseminada entre os produtores, que passaram a contar com assistência técnica especializada. A nossa tecnologia, na verdade, ela foi adaptada do Canadá, da Espanha, da França. Foram trazidas tecnologias até que nós conseguimos desenvolver um denominador comum, vamos dizer assim, uma tecnologia nossa, né? Mas ela foi copiada, não foi inventada, ela foi copiada do que existe no mundo por aí. Então, as nossas águas são regiões, a nossa baía aqui de cultivo, ela é uma baía de profundidade baixa, uma média de 4 metros de profundidade mais ou menos. Então, as nossas lanternas, que são essas estruturas de cultivo, elas têm no máximo 5 andares, enquanto que França e Espanha são lanternas de 15, 20 andares. Com o aprimoramento da tecnologia, o cultivo da ostra passou a ser viável até mesmo nas épocas mais quentes, quando a temperatura da água fica muito alta em relação a tradicionais países produtores da Europa, como França e Espanha. As nossas águas, elas são um pouco quentes para essa espécie. Hoje nós temos uma espécie completamente adaptada, mas há 20 anos atrás, quando nós colocávamos essa ostra no período de verão, as primeiras sementes no verão, a mortalidade chegava a 100%. Então, naquela época, nós só cultivávamos essa ostra no período de inverno, que na verdade são 2 ciclos de cultivo, o de verão e o de inverno. Hoje não, hoje a gente já consegue cultivar essa ostra no período de verão, de forma que a gente tenha uma disponibilidade de ostras durante todos os meses do ano para fornecer aos restaurantes. Por causa das características próprias do litoral catarinense, as ostras cultivadas nesta região possuem um paladar diferenciado. As ostras daqui, elas têm um diferencial porque elas são criadas mais perto do oceano. Então elas têm um paladar diferente. Que sempre os franceses falam que a ostra é como vinho. Dependendo da região que ela é cultivada, o sabor é diferenciado. Então aqui tu vai encontrar vários diferenciais de paladar, né?
dependendo do fundo. E aqui, como o fundo é mais areia e mais perto do oceano, ela tem, talvez seja mais salgada, ela tem esse diferencial. Para chegar ao tipo de ostra que é cultivado hoje em Santa Catarina, foram necessários mais de 20 anos de seleção. Ao longo deste período, apenas as ostras mais adaptadas foram sendo reservadas como matrizes. Com uma espécie totalmente adaptada ao litoral catarinense, foi possível reduzir o tempo de cultivo das ostras, que na Europa pode levar anos. Lá eles levam em torno de 2 anos e meio a 3 anos, porque a temperatura da água deles é extremamente baixa e isso faz com que o metabolismo da ostra seja muito lento. Então, um metabolismo lento, um crescimento lento. Ao contrário de nós aqui que temos um metabolismo elevado, porque a temperatura da água é alta, e além do mais, as nossas águas são riquíssimas em fitoplâncton, que é uma microalga, que é o alimento natural delas. Aqui, na verdade, tu começa a colher as ostras, com 5, 6 meses tu já tira as primeiras ostras, adultas para comercialização. E essa safra vai até mais ou menos 9, 10 meses, que o lote ele não cresce todo uniforme. Ele tem algumas que crescem primeiro, e assim sucessivamente. Então, aos 9 meses, tu praticamente 9, 10 meses, tu tira todo aquele lote d'água. Então, durante de 5 a 9 meses, tu tem que ir fazendo uma seleção, retirando as adultas e retornando para o mar com as que ainda não chegaram ao tamanho comercial. Assim como as fazendas convencionais, as fazendas marinhas também possuem uma área delimitada. A ostricultura é regulamentada por uma legislação federal. É baseado nessa legislação que até hoje nós que eu falo Santa Catarina, está tentando legalizar as áreas de cultivo. Então nós estamos numa fase que a gente já preparou toda a documentação legal, que a gente chama de PLDM, que são os Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura. Então o estado de Santa Catarina tem o seu plano local de desenvolvimento da maricultura e cada município tem o seu plano municipal de desenvolvimento da maricultura. Esse plano ele já está concluído, os comitês que vão fazer a gestão desses planos já estão constituídos e agora no primeiro semestre desse ano nós iremos proceder à sinalização das áreas de cultivo e a Marinha então vai vistoriar essas áreas para ver se está tudo ok, se está de acordo com as normas definidas e aí então os maricultores vão conseguir o seu registro de aquicultor, que é o documento que vai elevar o nosso produtor à categoria de um produtor legalizado. Hoje, para obter novas áreas de cultivo, é preciso entrar com um processo na Secretaria de Pesca e Aquicultura, que tem status de ministério. A localização da fazenda marinha deve atender a uma série de requisitos. Não pode colocar áreas próximas à praia. Nas regiões que têm balneabilidade, geralmente não existem áreas de cultivo. Tu pode ver que isso aqui é uma região muito, que a gente chama de costão, não existem grandes praias aqui. Aqui ele tem que afastar os cultivos a 200 metros da praia ou a 50 metros dos costões. Então tem toda uma legislação, ele tem que respeitar esse espaçamento entre um longline e outro de 10 metros para o tráfego de embarcações, entre uma área de cultivo e outra área de cultivo, ou entre uma fazenda marinha e outra fazenda marinha, deve ter aí uma distância de 50 metros. Então tem todo um procedimento técnico, as normas técnicas para tu colocar uma área no mar. Apenas a espécie selecionada no Brasil pode ser cultivada em território nacional. A espécie ela é exótica, mas ela já está liberado o cultivo dela em toda a costa brasileira. Porque ela já passou por quarentena, ela já passou por 5, 6 anos de estudo antes de ser introduzida na água. Então ela está liberada para o cultivo. O que nós não podemos é comprar as sementes dessa ostra no Canadá ou no Japão e trazer para cá. Não, o nosso lote é esse e a gente seleciona as matrizes desses nossos lotes aqui. Então, quanto a isso, não existe uma licença para a espécie, né? A espécie nossa já está, essa aqui já está adaptada. No momento que tu solicita um lote na água, vai ser pedido análise de água, coliformes fecais. Toda essa questão ambiental, ela é protegida por essa legislação. E tu tem que provar que aquela área de cultivo, ela tem as condições sanitárias para tu cultivar.
Embora a ostricultura seja uma atividade recente no Brasil, o molusco é uma iguaria apreciada há séculos pelo homem. Os gregos já comiam essa ostra e toda a fama dela é porque ela é considerada um produto afrodisíaco. Isso porque ela é rica em selênio e em zinco, que fazem parte dos produtos sexuais do ser humano. Então, aqui na ilha de Santa Catarina, o consumo já remonta desde a época dos índios carijós. Nós temos vários sambaquis aqui na ilha, distribuídos, com muita casca de ostra, mostrando que os indígenas já consumiam esse molusco. Daqui a pouco vamos ver como as ostras são cultivadas no mar. Vamos acompanhar as etapas de cultivo, desde o berçário até a colheita. O Técnica Rural já volta. Voltamos com o Técnica Rural. Hoje estamos no litoral de Santa Catarina conhecendo uma fazenda marinha que se dedica ao cultivo de ostras. A atividade conta com tecnologias próprias desenvolvidas especialmente para as condições do litoral sul do Brasil. Durante mais de 20 anos, as ostras nativas do Oceano Pacífico foram selecionadas pela Universidade Federal de Santa Catarina. O resultado da seleção foi uma espécie totalmente adaptada às condições do litoral sul do país. Aqui a temperatura é mais elevada que na costa de tradicionais países produtores, como França e Espanha. Por causa do calor, a ostra cultivada no Brasil pode ser colhida entre 5 e 9 meses de idade, enquanto na Europa o tempo de cultivo é de aproximadamente 2 anos. Por se alimentarem apenas de microalgas, as ostras são consideradas um alimento limpo. Quase sempre são consumidas ainda vivas. Quanto mais frescas, mais apreciadas. A ostra, então, é um molusco bivalve. Bivalve porque tem 2 valvas. Valvas são essas estruturas aqui. O que une uma casca à outra, a concha de cima à concha de baixo, é esse músculo aqui, que é chamado de músculo adutor, né? E ela, para se alimentar, ela mexe com essas válvulas num movimento como o polvo nada, por exemplo, e à medida que ela faz isso, essas válvulas aqui vão sugando a microalga, que é o alimento dela, né? Então ela seleciona a microalga que ela quer comer, e o que ela não quer se alimentar, ela manda por um outro sistema chamado... É um canal que a gente chama de um canal onde ela coloca as pseudofezes, que na verdade não são fezes, são microalgas que ela não quis comer. Então ela é um molusco que seleciona a sua alimentação. Isso aqui é uma ostra gorda, ela está gorda porque ela está com as gônadas. Na verdade, o que a gente come na ostra são os produtos sexuais dela, tanto o masculino quanto o feminino. Ela está gorda porque ela está com as gônadas cheias. Quando ela desova, ela fica extremamente magra, né? Então eu estou cortando agora o músculo adutor para tirá-la da concha. É assim que ela vai para o mercado. E é assim que ela vai para o mercado. Nós visitamos a Fazenda Paraíso das Ostras, em Florianópolis, para conhecer as técnicas utilizadas no cultivo das ostras. Esta fazenda possui uma área marinha de 2 hectares. As ostras são cultivadas dentro destas estruturas, chamadas de lanternas, que ficam submersas perto da superfície do mar. As lanternas são presas a cabos suspensos por boias. Aqui eu tenho uma área de 100 por 200, né? Tenho 17 longs. E a gente organiza de uma forma aqui que não fica embaralhado, porque tem seleções, né, de lanternas e de ostras. Eu faço tipo assim um long, eu coloco ele todo de intermediária, uma ostra nova, uma ostra velha. Outro long eu coloco uma ostra de definitivas, né, com ostras maiores ou menores, né, tamanho novo, velho. E tem um long que a gente faz também que é só de ostra raspada, que é a ostra que já para consumo que vai para o restaurante. E tem um long só disso, que é ostra baby, média e grande, ostra raspada.
E a gente também faz aqui a limpeza dos longues, né? A gente pega uma boia, puxa o longue para cima e a gente raspa todas as boias para não acontecer de o cabo arrebentar, perder a ostra, perder a linha, né? O cultivo inicia pelo berçário, onde são colocadas as sementes das ostras. O produtor pega a semente no laboratório e ela vem então e é condicionada nessas caixas que a gente chama de berçário. Cada quadrado desse vai mais ou menos 10 mil sementes, né? E aqui ela fica por um período de 30, 45, 50 dias. À medida que ela vai crescendo, ela vai sendo então peneirada, as menores ficam na caixa e as maiores então são transferidas para aquela lanterna berçário. Então vocês podem ver aqui que aqui nós temos diversos tamanhos de semente, né? Essa semana ela já vai ser peneirada novamente. As maiores então vão sair e as menores vão permanecer na caixa. Essa tecnologia então ela tem mais ou menos uns 4, 5 anos. Antigamente a gente usava as lanternas como berçário, essas estruturas aqui, com uma malha bem fina, da mesma malha que é usada nessa caixa. Só que nós verificamos que a taxa de mortalidade nessa fase era muito alta. Então a Universidade Federal fez uma pesquisa com essa estrutura e observou que a taxa de sobrevivência era bem maior usando essas caixas. Então, apesar de o manejo ser um pouco mais dificultoso, mas se faz necessário porque a gente tem uma taxa de mortalidade bem menor. Essas são as lanternas para onde as ostras são trazidas depois que saem do berçário. Essa lanterna berçário, ela tem uma malha bastante fina, como vocês podem ver, e são ostrinhas desse tamanho aqui. E essas ostras, então, elas ficam, são colocadas 100 unidades de ostra por cada andar, né? E ela permanece aqui por um período de mais ou menos 30 a 45 dias, dependendo aí da temperatura da água, da época do ano, e ela é manejada quase que semanalmente. À medida que ela vai crescendo, então, ela sai dessa lanterna berçário e ela vem para uma lanterna que a gente chama de intermediária 1. E aqui, então, ela já vem com outra densidade. Enquanto nós colocávamos na primeira lanterna 100 ostras por andar, nessa segunda lanterna chamada intermediária, então, nós colocamos 80 ostras por andar. O objetivo qual é? O objetivo é que ela tenha espaço para ela crescer com uma forma adequada, um tamanho arredondado, uma altura de concha boa, que é o que o mercado consumidor deseja. Se você usar uma concentração muito intensa, você vai ter uma ostra com uma concha que a gente chama de banana, que é uma ostra longilínea, né, alongada, e o mercado não quer esse tipo de ostra. Depois, então, desse tamanho aqui, intermediária 1, a ostra, então, ela vem para uma lanterna, a gente já chama de definitiva. Essa ostra aqui é uma ostra baby, ela tem aproximadamente 6 meses. É uma ostra muito requisitada pelo consumidor de São Paulo, Rio de Janeiro, nossos principais clientes, né, que compram 80% da ostra de Santa Catarina. E aqui, então, aqui nós colocamos 48 ostras por andar. E ela vai adquirindo esse formato, então, arredondado, que é o formato que a gente deseja. Depois existe um outro tamanho comercial, e a ostra, então, ela é colocada numa outra lanterna definitiva, que é a mesma lanterna da ostra baby, porém, ela tem uma concentração menor. Enquanto nessa lanterna definitiva nós colocamos 48 ostras por andar, nesta outra lanterna, que já é um tamanho comercial chamado de médio, nós colocamos 36 ostras por andar. E ela continua crescendo com bastante espaço, adquirindo o tamanho desejado. E há ainda clientes que gostam de uma ostra grande, que é o nosso terceiro tamanho comercial, que é essa ostra aqui, um formato muito bonito também, arredondado, né? Ela tem uma altura de concha muito boa, bastante carnuda, e então ela é colocada nas lanternas numa densidade de 24 ostras por andar. Essas densidades que eu estou falando, elas são usadas por esse produtor. Existe uma pequena variação de um produtor para outro. A
colheita das ostras é feita com a retirada das lanternas da água. Em seguida, é feita uma seleção por tamanho de ostra. As que não serão vendidas voltam para o mar. As ostras que vão para o mercado são raspadas e lavadas com fortes jatos de água. Nesta fazenda foi construída uma máquina com um tubo perfurado de PVC para facilitar a limpeza. Pelo fato de ser consumida fresca, muitas vezes viva, a ostra requer cuidados no transporte. Elas são acondicionadas dessa forma. Elas não podem ir nem assim e nem de cabeça para baixo. E sim dessa forma, porque durante a viagem, no momento que ela se abre, a água que tem dentro dela permanece na concha e isso que mantém ela viva. Então ela tem que ser acondicionada dessa forma e com uma leve camada de gelo por cima para diminuir o metabolismo dela. E assim ela fica mais tempo preservando as qualidades sanitárias dela. Depois de ser retirada do mar, a ostra deve ser consumida in natura em até 4 dias. Após este período, é necessário cozinhar o molusco. Nós conhecemos uma fazenda marinha que se dedica ao cultivo de ostras. A produção do molusco, que foi introduzida no litoral de Santa Catarina para complementar a renda de pescadores artesanais, acabou se transformando na principal atividade de muitas famílias. No site do Canal Rural, você encontra mais informações sobre o agronegócio. O Técnica Rural de hoje fica por aqui. Eu espero você no próximo programa. Até lá!